Muito boa noite a todos. É um prazer podermos estar juntos. Saúdo aqueles que aqui estão, saúdo aqueles que também se fazem presentes nesta reunião através da conexão da transmissão da Igreja de Setúbal. Por isso, queridos amigos, que o Senhor possa abençoar-nos nesta noite com a reflexão sobre a sua palavra. O texto sobre o qual vamos meditar nesta noite tem a sua base no texto de Mateus capítulo 27. Capítulo 28. Aquele era um tempo esquisito, um tempo estranho. Na sexta-feira, Jesus tinha sido cruelmente assassinado numa cruz. Alguns dos seus discípulos, dos seus amigos, tinham estado presentes, assistindo, portanto, à execução de Cristo. Os seus corações apertados, as suas angústias tornavam-se bem claras através da expressão daqueles rostos. E quando, às 15h, o corpo de Cristo já estava sem vida sobre a cruz, há um homem ilustre da sociedade judaica, que, acompanhado de um amigo também igualmente ilustre, José de Arimateia e Nicodemos, aventuram-se a ir até a autoridade romana, pedindo, de forma humilde, que lhes fosse permitido dar a Jesus um sepultamento à altura da sua dignidade. E então é permitido a estes dois homens que possam sepultar o corpo de Cristo num sepulcro novo, que até então não tinha sido usado, e ali o Senhor Jesus vai passar a noite de sexta-feira para sábado, dia de repouso, o dia todo. Imaginem o que estava o coração daqueles homens e daquelas mulheres que eram amigos próximos de Jesus a sentir. Um profundo sentimento de tristeza, perplexidade. Muitos deles estavam confusos em relação ao que tudo aquilo poderia significar. Embora Jesus, muitas vezes, nas últimas semanas, tivesse falado a respeito de uma experiência dolorosa que ele deveria viver, da sua morte, mas a verdade é que os discípulos e aqueles que lhe eram mais próximos, de alguma forma, ou faziam ouvidos moucos a estas frases que Jesus de quando em quando soltava, ou então não entendiam efetivamente aquilo que o seu mestre dizia. E quando efetivamente Jesus é condenado, executado e morto, é como se de alguma forma a terra que estava debaixo dos pés daquelas pessoas simplesmente se abrisse e desaparecesse. E agora, naquele domingo de madrugada, alguma coisa acontece em que a tumba de Cristo, que tinha sido selada e protegida com soldados romanos, cujo destacamento tinha como objetivo garantir que a tumba não seria aberta e nem o corpo de Jesus seria roubado, mas a verdade é que uma força muito superior àquela que guardava e protegia o sepulcro do Mestre Jesus se apresentou para chamar à vida o autor da própria existência. E a Bíblia descreve no finalzinho do capítulo, no início do capítulo 28, justamente a narrativa da ressurreição de Jesus. Mas eu gostaria de me ater em particular àquilo que acontece após a ressurreição de Jesus. E vamos então para Mateus capítulo 28, verso 9 e 10. Vão ser os versículos que vamos começar por ler. E diz: e indo elas, as mulheres que tinham chegado até à sepultura de Jesus e que se deram conta de que a sepultura já estava vazia porque o seu mestre tinha ressuscitado, indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Eis que Jesus lhes sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas chegaram, abraçaram os seus pés e o adoraram. E então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Jesus então marca com os discípulos
usando como intermediário aquelas mulheres, pedindo-lhes para que vão até a Galileia, até nordeste do território da Judeia, para poderem efetivamente se encontrar com Jesus. Contudo, a narrativa continua. E nos versos 11 em diante, Mateus conta o que sucedeu com aqueles que eram os guardas romanos que tinham ficado a proteger, a garantir a segurança, portanto, a inviolabilidade do sepulcro de Jesus. Verso 11 diz: E quando iam, eis que alguns dos guardas chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles, com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, furtaram, e se isto chegar aos ouvidos do presidente, nós o persuadiremos a vos porem em segurança. E eles receberam o dinheiro e fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E agora então vem a grande questão. Seria verdade aquilo que os soldados estavam a dizer, de que o corpo de Cristo tinha sido roubado durante aquela noite pelos discípulos de Cristo? Ou, efetivamente, a história da redenção era, efetivamente, a verdade factual? Bem, meus prezados, é verdade que nós conhecemos a história e, como cristãos, acreditamos, efetivamente, na história da redenção. Mas eu gostaria de analisar de uma forma mais ou menos independente estas duas versões do mesmo acontecimento, para podermos perceber, talvez até numa perspectiva um tanto jornalística, qual das histórias tem, diríamos assim, maior plausibilidade, qual das histórias oferece maior garantia de ser verdadeira. E gostaria de começar primeiro pela versão que os soldados romanos apresentaram. E tomaria como primeiro tópico de análise o seguinte: reparem, aqueles soldados romanos, como o texto nos conta no capítulo 27, tinham sido solicitados pelos líderes judeus para que guardassem, pelo menos durante 3 dias, porque eles guardassem o sepulcro onde Jesus estava sepultado, porque eles tinham consciência de que efetivamente Jesus tinha dito que após a sua morte, ao final do 3º dia haveria de ressuscitar. E é interessante percebermos aqui uma coisa significativa. É que os discípulos, aparentemente, apesar de estarem próximos de Jesus, apesar de acreditarem nas suas palavras, mas eram os inimigos de Jesus que estavam mais atentos ao sentido daquilo que Jesus efetivamente dizia e ensinava. Por esta razão, eles foram persuadir Pilatos que libertasse ou que disponibilizasse um pequeno grupo de soldados para fazerem guarda junto à sepultura onde Jesus estava, portanto, o seu corpo guardado. E deveriam ficar ali durante os 3 dias, como Jesus havia dito, que ao final dos quais ressuscitaria. Bom, este fato é interessante porque mostra um aspecto significativo. É que, de fato, para os líderes judeus, as palavras de Jesus tinham despertado neles alguma preocupação. Eles estavam a levar a sério, efetivamente, aquilo que Jesus tinha dito. O que nos leva, portanto, a perceber que eles, de alguma forma, acreditavam que realmente Jesus poderia voltar à vida. Depois, há um segundo aspecto que nos leva a analisar o quão real poderia ser esta história dos soldados romanos, porque nós não podemos esquecer que um soldado romano pagava com a própria vida o fato de perder ou de deixar escapar um prisioneiro. Se um soldado romano estivesse encarregue de levar de um determinado lugar até o outro, de acompanhar um prisioneiro que estivesse sob a custódia do Império Romano, e se este se escapasse, o soldado que estava responsável pela sua guarda pagaria com a sua própria vida. Este era o castigo que se dava a qualquer soldado que perdesse um prisioneiro.
Esta é a razão pela qual aqueles que conhecem a história contada no finalzinho do livro de Atos, nos capítulos 26 e 27 de Atos, quando Paulo estava num navio com um grupo de prisioneiros, a certa altura os soldados romanos que acompanhavam este grupo de prisioneiros, entre os quais Paulo, eles queriam matar os prisioneiros para que estes não escapassem, porque se eles escapassem no naufrágio, ao chegar à ilha de Malta, quem acabaria por morrer seriam exatamente os próprios soldados. E Paulo vai persuadir o centurião, que estava responsável por este grupo, para que não o fizesse, de maneira efetivamente a que a vida de todos realmente fosse preservada. Isto para atestar, de facto, que este hábito, este costume, era algo muito sério e que era um ponto de honra, inclusive dentro do próprio Império Romano. O terceiro aspecto interessante a analisar em relação à veracidade desta história, ou desta versão contada pelos soldados romanos, de que Jesus não tinha ressuscitado, mas sim o seu corpo tinha sido roubado pelos discípulos, tem um outro aspecto muito importante. É que, para um grupo de homens que eram profissionais, eram mercenários, eram pessoas que estavam familiarizadas com as questões da guerra, seria de fato uma grande vergonha que eles tivessem sido apanhados de surpresa enquanto dormiam e tendo perdido o corpo de alguém que estava sob custódia do Império Romano para um grupo de simples pescadores galileus. Sem dúvida seria uma grande vergonha. Eles seriam alvo de uma chacota e de uma vergonha incomensurável dentro do exército romano. Imaginem, eles tinham sido ludibriados por um grupo de pescadores. Não estamos a falar de assaltantes ou de ladrões profissionais, não, estamos a falar de um grupo de pessoas simplórias que simplesmente driblaram ou que teriam driblado soldados experientes e homens habituados à guerra. Sem dúvida, isto só poderia ser aceita, esta história, se tivesse havido um generoso suborno. Mas se tivesse havido um suborno da parte dos discípulos em relação a estes soldados, seria igualmente vergonhoso eles continuarem a contar esta versão, porque ficava exposta a sua própria falta de competência ou então a sua falta de caráter e de honestidade. Portanto, qualquer das situações mostrava que esta história, de fato, ou colocava sérios problemas aos seus intervenientes, ou então era uma história que não tinha sustentabilidade. E o terceiro ou quarto aspecto tem que ver com o fato de que o próprio texto diz, no capítulo 28, no verso 11, que os soldados romanos, em vez de procurarem as suas patentes, ou seja, os seus oficiais superiores, eles não foram falar com o centurião da sua corte ou algum outro oficial do Império Romano, mas foram sim conversar com os líderes religiosos do povo de Israel. Eles não tinham qualquer tipo de... os líderes religiosos não tinham qualquer tipo de responsabilidade em termos de jurisdição sobre os soldados romanos. Mas é com eles que eles vão falar, porque percebem que haveria ali alguma situação que poderia ser ajustada, que poderia ser acomodada com eles. E desta forma, então, nós percebemos a real insustentabilidade desta história. Mas alguém poderá dizer, mas ok, Rui, esta versão dos soldados romanos parece, diríamos assim, pouco fiável. Mas e o que dizermos da ideia de que alguém que estava morto, que tinha morrido, voltar à vida? Bem, sabem que a própria falta de plausibilidade da história de uma ressurreição é por si só um argumento a favor da própria factualidade da história ou da versão. Porquê? Reparem no seguinte: dizer que alguém que estava morto voltou à vida e afirmá-lo com convicção era, diríamos assim, uma situação demasiado estranha para poder parecer verdadeira. E só alguém que, de fato, estivesse a falar de uma situação real e honesta, de forma honesta e verdadeira, é que poderia realmente dizer que isto tinha acontecido. Porque se não houvesse a verdadeira convicção factual de que isto tinha acontecido,
efetivamente a narrativa da ressurreição de Cristo seria insustentável. Por outro lado, é interessante percebermos também que, de alguma forma, a reação dos líderes judeus atesta a própria veracidade da história da ressurreição de Jesus. Porque a reação daqueles líderes foi de tal forma forte que nos leva a perceber que eles estavam a reagir contra alguma coisa que era verdadeiramente incômoda para eles. Por outro lado, nós não podemos esquecer que a Bíblia conta que houve uma grande quantidade, uma ampla lista de testemunhas oculares e credíveis que coerentemente contaram a mesma história por muito tempo a muitas pessoas. E se a história não fosse efetivamente verdadeira, o que teria acontecido é que, como diz o velho ditado, quem conta um conto acrescenta um ponto, muitas pessoas a contarem a mesma história, se não fosse verdadeira, de repente nós teríamos aqui uma narrativa que era completamente diferente desta outra narrativa que fosse contada aqui. Mas o que é interessante é que, por uma geração inteira, a história da ressurreição de Jesus foi contada sempre com os mesmos aspectos, sempre com as mesmas informações, por muitas pessoas, em muitas ocasiões, e a narrativa nunca foi alterada. A ponto de que nós hoje temos os 4 evangelhos que, contando a ressurreição de Jesus, nenhum deles entra efetivamente em contradição. E por fim, o último e talvez o mais importante de todos os argumentos é que, se esta história da ressurreição de Cristo não fosse verdadeira, seria difícil de entender porque é que uma geração inteira de cristãos, sobretudo os discípulos de Jesus, cada um deles esteve disposto a pagar com a própria vida a sustentabilidade de uma história que, segundo alguns críticos e céticos, dizem que nunca aconteceu. Faria sentido um grupo de pessoas, uma geração inteira de cristãos, estarem dispostos a entregar a sua própria vida por uma história que não fosse verdadeira? Reparem que a narrativa da ressurreição de Cristo, ela é a base do próprio cristianismo. E queria convidar-vos, prezados e queridos irmãos, a olharmos em 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo apresenta aqui, de uma forma racional, as bases para a sustentabilidade, em certo sentido, não só do cristianismo, mas da própria ideia de que Cristo ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, Paulo faz esta afirmação corajosa e, ao mesmo tempo, muito lúcida. Ele diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, o que é que nós andamos aqui a fazer? Perguntaria Paulo. O que é que nós andamos aqui a pregar? Faz sentido pregar, passar por tantos sacrifícios? Faz algum sentido termos a fé num evento que não aconteceu? No verso 17 ele vai acrescentar mais uma pitada de lógica a esta ideia, desafiando, espicaçando a mente dos cristãos. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Depois no verso 20 diz: mas agora, e ele agora regressa novamente à sua convicção, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. E se nós formos até o final do capítulo, vamos encontrar que a ideia sobre a qual o apóstolo Paulo sustenta a sua fé é efetivamente da existência da ressurreição, não só de Cristo, mas de uma ressurreição que será estendida também a todas aquelas pessoas que um dia haverão de ser trazidas à existência, não para voltarem a morrer, mas voltarão à existência para uma vida imortal, incorruptível e sem qualquer marca de pecado. É isto que nós encontramos nos versos 51, 52 e 53. E o apóstolo Paulo vai chegar ao ponto de desafiar a própria morte, dizendo, aonde está no verso 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está o inferno, a tua vitória? Isto porquê? Porque Jesus Cristo, efetivamente, Jesus Cristo venceu a morte. Mas gostaria ainda de convidar-vos a irmos a uma série de outros textos encontrados no livro de João, Evangelho de João
E começamos pelo capítulo 10, o verso 10. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. E quando nós olhamos para os ensinamentos de Cristo, nós percebemos que o próprio Senhor Jesus tinha uma obsessão por esta experiência, esta realidade da vida na vitória sobre a morte. Jesus disse, João capítulo 10, verso 10, na última parte do versículo, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em outras palavras, podemos dizer, Jesus estava aqui a afirmar que ele veio para dar vida, e uma vida sem fim. Vida em abundância quer dizer uma vida que nunca mais teria fim. Por isso, queridos amigos, aqueles que de alguma forma enfrentamos a dor de um luto ou o sentimento de tristeza porque estamos a chegar ao final da nossa própria existência, há aqui algo sublime que Jesus efetivamente promete. É que a morte, ela não é um fim em si mesma. A morte não é o final da existência, porque Jesus haveria de afirmar no capítulo seguinte, João capítulo 11, verso 25, quando ele diz a Marta estas lapidares palavras, quando ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. A visão que Jesus tinha sobre a vida e sobre a morte eram, diríamos, quase que uma obsessão. Jesus permanentemente vamos encontrar no seu ministério referindo-se realmente à vida como um dom que ele tinha vindo para restituir ao ser humano. E por fim, só para conclusão das várias citações que Jesus faz a respeito da vida, lembraríamos João capítulo 14, verso 6, quando ele, falando aos seus discípulos, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Realmente Jesus tinha um interesse especial sobre a vida, sobre a vitória sobre a morte. Mas quando nós vamos ao livro de Apocalipse, e gostaria agora que me acompanhassem em mais um pequeno percurso sobre este último livro da Bíblia, nós encontramos ali também a ideia da vida ou da vitória sobre a morte, associada de forma muito clara à pessoa de Jesus. Logo no capítulo 1, nós encontramos vários textos que falam a respeito de Jesus como aquele que tem domínio sobre a morte. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Leiam comigo. Jesus diz, ou ele apresenta-se: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esta expressão, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, pressupõe efetivamente a ideia de que Jesus, ele é alguém cuja existência é intemporal, é uma existência sem fim. Mas o verso 17 e o verso 18 continuam apresentando aqui mais duas ideias muito interessantes. Jesus diz a respeito de si mesmo: João, quando viu Jesus, diz que caiu sobre os seus pés como morto. E Jesus pôs a sua destra sobre mim, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Verso 18: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo e para todo sempre. Amém. Eu sou aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Se não houvesse, ao lermos estes textos, pudermos perceber claramente Jesus tem uma obsessão contra a morte e uma fascinação pela vida. Mas vamos ver ainda mais adiante. Apocalipse capítulo 14. Reparem, há um conjunto de 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Isto é muito interessante. O livro do Apocalipse tem uma série de números 7. 7 bem-aventuranças, 7 pragas, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Mas, numa das 7 bem-aventuranças, Jesus vai fazer a seguinte declaração. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Muito bem, Jesus está aqui justamente a dar a indicação de que aqueles que morreram confiando em Jesus, morreram confiando nas promessas do Mestre, baseados naquilo que nas afirmações que ele fez, por exemplo, em João 11, 25,
Aquele que morrer crendo em Cristo voltará a viver. Mas numa outra bem-aventurança, Jesus apresenta novamente uma ideia muito interessante, que é a bem-aventurança que encontramos no capítulo 21, no verso 6. E Jesus ali então profere uma nova bem-aventurança. Bem-aventurados e santos aqueles que aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Deixem-me explicar-vos aqui um pequeno detalhe, que pode parecer apenas uma curiosidade literária, mas que diz muito a respeito da forma como a Bíblia foi escrita e o seu significado e propósito. Normalmente, quando nós estamos a falar de poesia ou de estrutura literária composta de acordo com a mentalidade hebraica, existe uma forma peculiar dos hebreus escreverem, que é a primeira ideia que é apresentada num texto, ela é repetida na última ideia que é apresentada neste texto. A segunda ideia que é apresentada, ela é reforçada novamente na penúltima ideia que é apresentada no texto. A terceira ideia é reforçada na antepenúltima. E normalmente a ideia principal é a que aparece no centro das várias ideias apresentadas ou da série de argumentos apresentados na Bíblia, ou num determinado texto bíblico. Portanto, agora pensem no seguinte. Se pensarmos num conjunto de 7 temas que fossem apresentados, por exemplo, no livro do Apocalipse, como, por exemplo, mencionámos aqui as 7 bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança está relacionada com a última bem-aventurança. A primeira está relacionada com a 7ª. A segunda está relacionada com a 6ª. A terceira está relacionada com a 4ª bem-aventurança. E a bem-aventurança número 4, ela é a central. Ela é aquela que tem, diríamos assim, encerra a ideia central. E se nós observarmos aqui isto que se chama na literatura hebraica de estrutura quiástica, ou seja, ela está em forma de X, porque o qui é uma das letras no alfabeto hebraico, no alfabeto grego, que é representada justamente por um X. E desta forma, então, o que nós podemos ver aqui, nesta maneira do texto ser composto, é que a segunda bem-aventurança está relacionada, a segunda bem-aventurança que tem que ver com a questão dos que são felizes porque morrem em Jesus Cristo, está relacionada justamente com a penúltima bem-aventurança, que tem que ver justamente com o fato de que felizes são aqueles que, ao ressuscitarem, não terão que enfrentar a segunda morte. Mas o texto ainda não termina aqui. E se nós observarmos particularmente os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, vamos novamente ouvir uma série de referências à vida e à vida eterna. É mencionado aqui o fato de que aqueles que forem salvos não morrerão nunca mais, a morte não existirá, o sofrimento e o luto nunca mais existirão, porque Deus limpará dos olhos dos seus escolhidos todas as lágrimas. É descrito que no centro da cidade existe o trono de Deus, de onde nasce o rio da vida, rio este cuja água servirá como fonte de juventude para todos aqueles que dela beberem. Sobre o rio da vida, com tronco em ambos os lados do rio, está também a árvore da vida, que dá 12 frutos ao ano, um fruto por cada mês, e que as folhas desta árvore também são saúde para as nações. Portanto, nós percebemos que, sem dúvida, a Bíblia tem uma fascinação tremenda sobre esta realidade da vida, sobre esta verdade que é, efetivamente, a vida que nós obtemos em Cristo e a vida para todo sempre. Queridos amigos, tudo isto só faz sentido com uma simples e única ideia. É que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo, ao vir a este mundo, morrer por nós, mas voltar à vida, efetivamente, isto faz todo o sentido e oferece toda a sustentabilidade ao cristianismo. Poderíamos dizer, queridos amigos e irmãos, que
O cristianismo é a religião da ressurreição. O cristianismo é a experiência religiosa de quem adora um Deus vivo. E é por esta razão, queridos amigos, que a nossa fé só realmente pode fazer sentido pelo fato de que Jesus está vivo. Porque Jesus vive, a nossa fé tem sentido e propósito. Que o Senhor nos abençoe com esta verdade, com esta realidade, e que os nossos olhos possam ser elevados para as lutas, para além das lutas deste mundo, com a certeza de que um dia nós não teremos mais que chorar a partida dos nossos queridos e dos nossos amigos, porque um dia haveremos de viver para todo sempre. Que o Senhor venha logo, que a graça de Deus encoraje e fortaleça cada um de nós, é a minha oração. Amém.